Só deixar aqui registrar toda a minha alegria de estar todo mundo junto, todos os meus irmãos, aí meu primo querido tá aí também, toda a minha família. Seu pai também. Meu pai que veio hoje, só ia chegar amanhã, chegou hoje. Cheguei hoje, Coisa boa, e de poder trazer todas essas pessoas que estão aqui, são amigos mesmo da minha vida, assim, pessoas muito próximas, e eu nunca tinha trazido ninguém de fora da bolha Goiânia pra cá, né, da minha realidade lá. Então poder trazer meus preferidos, assim, tá muito bom. E é só, alegria demais, não tem muito o que dizer, pô. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui. Todo mundo que pegou 6 horas de van aí. Principalmente, sabe que eu não contei pra ninguém, né, que era 6 horas de van. Chega em Goiânia ali rapidinho, tá na fazenda.